por lei específica. Tem imunidade a impostos. A responsabilidade é direta e objetiva na hipótese de causarem algum dano a particular. Os bens das agências reguladoras são bens públicos. As agências não se sujeitam à extinção por falência. E os atos praticados pelas agências possuem um regime especial do direito administrativo. Os atos jurídicos praticados por servidores de agências são atos administrativos, revestidos dos 4 atributos que só um ato administrativo tem: presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e auto-executoriedade. Além disso, as agências reguladoras, como qualquer autarquia, elas estão sempre vinculadas a ministérios. E lembre, essa vinculação aos ministérios não significa uma subordinação hierárquica. Essa vinculação aos ministérios significa apenas que os ministérios têm um poder mínimo de influência sobre a atuação das agências para, na linguagem do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, conformá-las no adequado cumprimento da lei. Conformá-las no adequado cumprimento da lei. Mas não esqueça, nós não temos no Brasil apenas agências reguladoras federais. Nós temos estaduais, distritais e municipais. Então, quando eu disse que para se tornar dirigente de uma agência, a pessoa tem que passar pela expedição de um ato complexo, nomeação pelo presidente mais aprovação do Senado, eu estou pensando na situação das agências federais. Quando a agência for estadual, é evidente que não é o presidente da República que indica o nome, aí será o governador. Evidente também que nas agências estaduais não é o Senado que aprova o nome. Nas agências estaduais, o nome é aprovado pela Assembleia Legislativa. E não esqueça, se a agência for municipal, quem nomeia o dirigente é o prefeito, com a aprovação de quem? Quem que aprova? Prefeito faz a nomeação com a aprovação de quem? Muito bem. Com a aprovação da Câmara dos Vereadores. Legal? Um último comentário, fazendo aqui uma ligação com a aula de autarquia. Não esqueça, as agências reguladoras têm competência para atuar tecnicamente em setores pré-determinados. Mas, se determinadas empresas que atuam nesses setores objeto da regulação, se essas entidades resolverem se fundir ou se incorporar, aí deixa de ser um problema técnico do setor regulado e passa a ser um problema de concentração econômica. Como todo problema de concentração econômica, a competência passa a ser do CAD. Então, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é competente para autorizar processos de transformação empresarial, mesmo dentro dos setores objeto da regulação. Para encerrar, um comentário rápido sobre as agências executivas. Cuidado! As agências executivas foram criadas pela Emenda 19. Elas têm previsão no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. As agências executivas existem na nossa vida só para atrapalhar no dia do exame de ordem. Por quê? Porque o nome agência executiva costuma causar confusão. As pessoas misturam, porque o nome é parecido, a agência reguladora com a agência executiva. A agência executiva não tem nada, absolutamente nada a ver com a agência reguladora, a não ser o nome. Por quê? Porque as agências executivas, segundo o artigo 37, parágrafo 8º, são autarquias, fundações ou órgãos públicos que celebram contrato de gestão. Então, guarde essa. Caiu na sua prova. Contrato de gestão pode marcar a alternativa que fala de agência executiva. Assinando esse contrato de gestão, a agência executiva passa a gozar de uma maior autonomia,
Em compensação, ela se compromete a atender metas de desempenho. Portanto, repare, as agências executivas, na verdade, são uma nomenclatura, um rótulo, uma qualificação dada para autarquias, fundações e órgãos que celebram esse tal contrato de gestão. Ô, Maza, dá para você resumir, Maza, muito rapidamente, então, tudo que nós vimos sobre agências executivas? Claro. Para encerrar o nosso primeiro bloco, não se esqueça, agências executivas foram criadas pela emenda 19, tem previsão no artigo 37, parágrafo 8º, são autarquias, fundações e órgãos que celebram contrato de gestão em troca de metas de desempenho. Continue conosco. Veremos agora as perguntas feitas pelos alunos do Brasil a respeito de agências reguladoras e agências executivas. Você não vai perder, né? Até daqui a pouquinho. Falei para você que era rápido? Chegamos no segundo bloco do programa. Pergunte ao professor. Agora eu quero responder a sua dúvida, você que assiste o nosso programa em todo o Brasil. Vamos lá? Então, para a primeira pergunta, está lá na tela. Professor Maza, existem agências reguladoras estaduais ou municipais? A pergunta é interessante e até parece que o nosso amigo assistiu à aula da primeira parte, porque você já sabe que elas existem. Existem agências reguladoras que não pertencem à esfera federal. Cada estado membro possui pelo menos uma agência reguladora. É o caso também do Distrito Federal. O Distrito Federal tem algumas agências reguladoras distritais. E o município também. As agências municipais não têm uma quantidade tão grande quanto nas outras esferas federativas, porque, a bem da verdade, a Constituição de 88 não reservou muitas atividades ao âmbito de competência do município. Então, é até difícil pensar numa atividade de regulação no âmbito municipal, mas você não pode esquecer, além das famosas agências federais, todas as importantes são federais, né? Anatel, ANEEL, ANP, Anvisa, ANTT, Ancine, ANAC, nós temos agências reguladoras também nas outras esferas federativas. Agências estaduais, distritais ou municipais. Maravilha? Se cair na sua prova, você não erra não, tá bom? Vamos à segunda pergunta, estou lá de novo, na tela. Professor Maza, as agências reguladoras estão subordinadas a ministérios? Interessante. Essa você já sabe responder. Você sabe porque nós falamos a respeito desse assunto. Não se esqueça. As agências reguladoras têm natureza autárquica. E como toda autarquia, as agências também se vinculam a ministérios. Se forem agências federais. Agências estaduais, distritais e municipais são vinculadas às secretarias e não a ministérios, porque não há ministérios nas outras esferas federativas. A propósito disso, há uma questão também muito interessante. Será que é possível recorrer contra a decisão da diretoria colegiada de uma agência reguladora, entrando com o recurso perante o ministro da pasta que a agência se vincula? O que você acha? Vamos imaginar um exemplo. Determinada decisão da diretoria colegiada da Anvisa proíbe a circulação de determinado medicamento. Será que as drogarias e farmácias e laboratórios prejudicados por essa medida podem recorrer ao ministro a que a autarquia está ligada? A resposta é: depende. Mas depende do quê? Depende da existência de lei específica autorizando. É pelo seguinte: esse recurso à autoridade superior
é o que nós chamamos tecnicamente em direito administrativo de recurso hierárquico.